Elza Leite, psicóloga, sobrou para você. Vai ajudar a gente. Adoro essa temática. Boa tarde, obrigada pelo seu carinho com a gente, pela sua presença. E a gente também recebe aqui a Alessandra Pinheiro. Eu falei que tava um vucu-vucu aqui, o zum, porque a gente estava já conversando antes. Já estávamos no debate. Né? Claro, gente. É tanta história que eu já falei que tem que aumentar o tempo desse programa, porque gente, os temas são muito complicados. Tiago Bruniera, tá ouvindo, chefe? Poxa, a gente tenta até diminuir o tempo, mas não dá. É. Por exemplo, hoje é tanta coisa, você falou um pedacinho. Vão surgindo tantas coisas na mente, que eu fiquei, gente, eu acho que eu passei quase que a minha vida inteira tentando me enquadrar no padrão de alguém que eu achava que tinha que me aceitar, que me amar. E desde a infância, assim, igual a Débora Seco falou, te fez voltar ao tempo, identificar situações? Sempre. Sempre. Até porque nós nascemos sem autonomia, dependendo de alguém. E esse alguém tem um padrão determinado. Trazendo ainda para a ideia de que no passado nós não tínhamos nem voz, piorou. Eu sou de uma época que criança não falava muita coisa. Adolescente não tinha direito de se expressar. Por exemplo, eu acho que desde nova eu sempre quis ser independente, ter um negócio próprio. Mas a minha mãe, a minha família, era toda de funcionária pública, funcionalismo público. Todo mundo era concursado, trabalhava em algum ministério. Eu ouvi a minha vida inteira que eu não ia ser ninguém se eu não passasse no concurso. E para piorar, por mais que eu estudasse, por mais que eu me esforçasse, me fizesse graduações, a única coisa que eu não consegui nessa vida era passar no concurso. Eu montava um salão, minha mãe dizia, eu vou te ajudar, mas você sabe que vai fechar, né? Porque o que dá dinheiro é funcionalismo público. E fechava. Porque na minha mente já estava, assim, mais que gravado e definido que para eu ser alguém, ter alguma coisa, eu tinha que ser funcionária pública. Para agradar Para agradar ela. Não era o que eu queria de verdade. Fora a estabilidade, o status quo e tal. Mas o que eu queria mesmo era ter um negócio próprio. Elza, o que isso diz sobre a gente? Né? Desde a infância a gente se identifica em situações, depois na adolescência, grupinho de amigas em que você faz para agradar você, desde atitudes que você toma, até mesmo palavras, o sim que você dá, tá bom, vamos, tá bom, ok. E isso também na vida adulta, mas o que isso o que a gente está transmitindo com esse sim que a gente dá para tudo? Isso fala muito do medo da rejeição. Todo ser humano, ele quer pertencer ao núcleo, ele quer ser aceito, ele quer ser acolhido. Nós temos necessidade de sermos desejados, a gente chama isso de desejabilidade social. Então, muitas vezes a gente é influenciado e não consegue ser influenciador para não sofrer a rejeição daquele núcleo. E você faz coisas que você não quer fazer para impressionar pessoas que você não conhece, que não vão te trazer para o núcleo, mas você se esforça para não sofrer aquela sensação, aquele sentimento de ser excluído, de ser marginalizado. E aí você acaba não fortalecendo o seu self, a sua identidade, e acaba sendo comandado, não tendo vez, não tendo voz diante da sociedade. E, na verdade, nós fomos treinados assim, né? Os nossos pais nos elogiam. Se você fizer tal coisa, você é uma boa menina, um bom menino. Ou seja, você está fazendo o que eu quero, eu estou te manipulando. Mas a gente não é estimulada a fazer algo pela gente. Vai lá e faz por você, faz o que você gosta, né? Quando eu crescer, eu vou ser o quê? Aí, às vezes, a criança fala que quer ser maquiador. Não, você tem que ser doutor, você tem que casar com um homem rico e bonito. Ninguém manda a gente casar, orienta a gente a casar com uma pessoa de valores, trabalhador, sabe? Então, a própria condução da nossa cultura familiar nos impõe a uma condição de se sujeitar a isso, entendeu? Então, a gente tem que desconstruir a cultura que a gente implementa nos nossos filhos para que eles aprendam a ter algum nível de autonomia, de fortalecimento, sem pressa de dar resposta, sem medo de ser rejeitado. A gente tem que romper com essa ilusão de que todo mundo tem que gostar da gente. A gente tem que se abrir para a ideia de ser realmente indesejado, não querido. O fulano não gosta de você. O fulano não gosta nem dele, vai gostar de mim. Você gosta de todo mundo? Não. Então, todo mundo tem que gostar de você? Gente, a gente não gosta de todo mundo também, não. Eu não gosto de todo mundo. E tá tudo bem. A gente tem que ter o nosso critério, né? Ter o seu critério é importante. E tipo assim, tem fulano, ciclano que não gosta de você, então, amor, entra na fila. Nós estamos no divã agora aqui. Estou no divã da Elza. Eu tenho que gostar de mim. Eu tenho que me respeitar, eu tenho que me aceitar. Porque se eu não fizer, se eu não entregar isso para mim, o mundo não
vai me entregar. Eu vou viver eternamente cobrando aos meus amigos, aos meus pais, aos meus professores, ao meu ciclo social que me aceite. Só que eu ainda não manifestei essa autoaceitação. E é isso, ilusão. Vão para a terapia para trabalhar isso, para se fortalecer. Vão trazer isso para a roda de discurso dos amigos. Quando eu falar, você é isso, você... Tudo bem. Aceite ser julgado. O julgamento, ele existe e não vai deixar de existir. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente, tem muitos pais, muitas mães se identificando com esse sentimento e como que a gente não transfere isso para os nossos filhos. Quais atitudes que são importantes a gente praticar ou deixar que eles pratiquem para entenderem, a serem seletivos no que eles vão aceitar na vida e o que eles não vão aceitar. Vamos ver agora o depoimento da Marise? Ela mandou um vídeo pra gente contando a experiência dela nesse assunto. Vamos ver. A gente, quando é criança, a gente aceita tudo. A gente aceita tudo dos pais, na escola, com os amiguinhos. Eu, principalmente, era uma pessoa que eu não sabia dar não para nada. E na adolescência também foi super assim. Minha família é de 7 mulheres e 2 homens. Então, na verdade, eu sempre fui a que aceitava tudo. Eu tinha uma irmã que era muito atentada, muito mesmo. E ela fazia o que ela queria comigo. Até que chegou a adolescência, chegou a minha maturidade e realmente mudou tudo. Eu dei uma virada de chave na minha vida. Hoje em dia eu faço o que eu quero, uso o que eu quero e minha vida é outra, porque eu sei falar um não. Que bacana. Obrigada, Marise, pela sua contribuição com a gente, viu? Tem aqui mais comentários também no nosso WhatsApp. Roberto, eu vivo agradando as pessoas, mas a maioria não está nem aí para mim, nem para os meus sentimentos. Tem gente dizendo, Roberto, eu fazia muito isso, agora me liberei, tá? Vivo para me agradar e não aos outros. Até meus filhos falavam que eu era boba. Tá vendo? As pessoas confundem. Quando que é um bom sentimento? Olha, eu estou fazendo isso, eu aceitei fazer, eu topei, porque eu quero. Eu estou afim de fazer. Agora, quando que a pessoa percebe que não, que ela está sendo já taxada como boba, que ela está aceitando tudo. Tem uma diferença? A gente precisa aprender a se posicionar. Primeira coisa, assim, você não precisa ter pressa para dar resposta. Olha, fulano, eu não tenho essa resposta para te dar agora. Gostei já da dica. Eu preciso pensar primeiro, avaliar as situações e depois eu te falo, mas eu preciso da resposta agora. Então, a resposta é não, porque eu não tenho a resposta para te dar. Primeiro, você tem que se perguntar também, eu quero, eu preciso, eu mereço, eu dou conta, eu estou estruturado. Porque às vezes você oferece suporte para o outro sem suporte nenhum para você mesmo. E aí a tendência é que você atraia pessoas oportunistas, abusadoras, que vão estar sempre ali fazendo você acreditar que você é útil e que gostam de você, mas não gostam de você. São sanguessugas, né? Gostam da sua utilidade. Você pode perceber que a partir do momento que a gente começa a estabelecer limite, começa a falar não, o nosso ciclo social muda, né? Porque as pessoas vão começar a achar aquilo estranho. Então, tem um preço, né? O não, ele é libertador, mas ele vem carregado de um preço, inclusive de perda de algumas pessoas. Que aí eu não sei se é perda ou é livramento também, né? Fala com a gente no microfone. Eu acho que a gente não é nem perda. Na verdade, é o enfrentamento daquilo que nós temíamos tanto, que é a rejeição. A gente precisa enfrentar, porque, por exemplo, aí você volta lá à infância e adolescência. Eu acho que, no meu caso, não era nenhuma questão de não gostar de mim, mas de querer estar em todos os ambientes. Quando eu trago a memória da minha adolescência, eu acho que eu era meio camaleão. Então, eu queria estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eu acho que até hoje eu tenho um pouco disso. Eu gosto disso, eu sou muito ativo, eu sou muito agitada. Então, eu quero estar em tudo quanto é lugar, eu quero em tudo quanto é lugar. Só que a diferença é que hoje, eu respeito, eu me conheço e eu me respeito. Eu sei até onde eu posso ir, eu sei até onde eu quero ir. Acredito que isso veio com a maturidade, como eu estava falando com você. Melhor coisa do mundo para mim foi fazer 40 anos, porque aí você perde o medo de falar até o que você pensa, você já não está mais nem aí. Não é sobre ser uma mulher mal educada, não é sobre não respeitar o outro, mas é sobre se respeitar. É sobre você olhar e falar, gente, eu não quero ir, eu não vou, é isso aí. Não, se a resposta é agora, eu quero pensar. Respeitar o meu direito de ir e vir. Sabe? E ainda que participe de várias tribos... E dói para você falar, por exemplo, um não, ou então, vamos pedir uma pizza de calabresa? Não, eu quero uma pizza portuguesa. Dói para você se manifestar? Não dói, mas eu também tenho algo em mim que eu não sei explicar muito, não.
algumas coisas não me atingem muito. Eu não me sinto diminuída por muita coisa. Então, eu não ligo de ceder. Eu não ligo de ceder. Eu sou uma pessoa que está inserida em muitos lugares. Não é coisa de Deus e comigo. Mas eu também não tenho hoje vergonha de dizer não gosto, não quero. Antes eu ia ficar, por exemplo, vamos falar da pizza, então. Antes eu ia ficar catando cebola por cebola, cebola por cebola. Tirando todas as cebolas. E ainda ia pagar, né? Ainda ia pagar pela gente, eu não queria cebola. Hoje eu me reservo de dizer, não, gente, se é pra pedir, vamos pedir meio. É justo. É justo, né? Gente, chegou um comentário aqui bem forte, uma pessoa até pediu para não ser identificada, ela passou a vida inteira agradando os outros. Primeiro, a obediência aos pais, né? Casar com quem eles queriam, que isso era muito comum, né? Esse direcionamento. Depois, viver para agradar aquele homem que não me deixava trabalhar, não me deixava estudar. Depois, investir cuidados com a minha filha. Hoje eu vivo cuidando das obrigações dos pais. E essa pessoa ainda se sente sozinha em determinados momentos. Olha só, Elza. E como é que essa pessoa não transfere isso, que é a pergunta que eu tinha deixado no ar, para o filho, para a filha? Essa questão de tipo, quem disse que você precisa aceitar tudo? Isso é muito delicado, porque assim, os filhos são depósito de expectativas dos pais, tá? A expectativa que o outro tem ao nosso respeito é problema dele. Eu não sei, eu não tenho bola de cristal para adivinhar o que você quer de mim, se você não falar para mim. E ainda que você fale, eu preciso pensar se eu dou conta, se eu quero, se eu tenho estrutura e se eu vou mesmo fazer aquilo. Porque eu posso não querer fazer e você vai ter que lidar com isso. E se você ficar frustrada com a sua expectativa, ainda continua sendo um problema seu e não meu. Então, todas as vezes que alguém tentar manipular a criança, ensina a criança a refletir sobre o que ela gosta, o que ela quer, o que ela pode, o que ela dá conta. Você quer ir? Você gosta desse sabor? Você está afim de fazer isso? Como é que você vai se sentir com isso? Fazer a criança a fazer perguntas primeiro para ela. Porque enquanto a gente não fizer perguntas para a gente vai ter o tempo todo respostas para o outro que não são as nossas respostas. E aí vem essa questão da solidão, do vazio, e a gente começa a entrar num lugar quase que de agiota emocional. Eu faço pelo outro e agora, a partir desse momento, o outro começa a me dever. Só que o outro não sabe o que te deve. Você fez porque você quis, ninguém te pediu nada. E aí o outro ainda vai te dizer assim, você fez porque você quis, você não fez mais que a sua obrigação, eu não te pedi. Então, a gente tem que ter cuidado até nessa oferta de ajuda, de disponibilidade. Todo o altruísmo exagerado esconde um egoísmo nosso, né? Na nossa vontade de ser ali realmente importante e amado. Se deixasse, a gente ficava mais e mais tempo aqui. Poxa! Obrigada, maravilhosa, pela sua presença. Ela teve uma energia incrível. Elza, maravilhosa, com as melhores palavras. Obrigada também sempre pelo carinho com a gente, tá bom? Beijo. Voltem sempre.